Você sabia que acordar várias vezes à noite para urinar pode ser um sinal de que algo no seu dia está errado, e não apenas uma consequência da idade? A ciência é clara. Interromper o sono repetidamente afeta sua memória, seu humor, sua pressão arterial e até sua lucidez. Pior, muitos idosos acham que isso é normal da idade e seguem convivendo com esse incômodo como se não houvesse solução. Mas há. Talvez você já tenha passado por isso. Acordar 2, 3, até 4 vezes de madrugada. Vai ao banheiro, tenta voltar a dormir, mas o sono leve e picado te deixa cansado no dia seguinte. É como se o corpo não descansasse nunca. O que pouca gente te contou é que existem hábitos simples, repetidos todos os dias, que estão sabotando seu sono silenciosamente. E o mais triste? A maioria das pessoas continua cometendo esses erros porque ninguém nunca explicou com clareza como eles funcionam. Se você sente que seu sono não tem sido o mesmo, que está mais irritado, esquecendo das coisas e com medo de perder sua autonomia, este vídeo pode mudar seus próximos anos de vida. Hoje eu vou te mostrar os 7 hábitos que fazem você acordar à noite para urinar e como parar agora mesmo. Todos baseados em ciência, traduzidos com carinho e explicados de forma que qualquer pessoa possa aplicar. Fica comigo até o fim. Isso pode significar noites inteiras de sono profundo, mais energia durante o dia, mais memória, mais alegria e mais saúde. E antes de começarmos, se este tema toca a sua vida, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também merece dormir em paz. Vamos espalhar cuidado. Número 1. Beber água na hora errada. Imagine a seguinte cena. São 2 da manhã. Você abre os olhos com aquela sensação de bexiga cheia. Levanta devagar da cama para não perder o equilíbrio. Acende a luz. Caminha até o banheiro. Urina. Volta. Deita. E agora, o sono não vem mais. Fica ali, rolando de um lado para o outro, olhando o teto escuro, tentando lembrar o que tinha para fazer amanhã. Quando finalmente adormece novamente, o despertador do dia seguinte já está quase tocando. Esse ritual, cansativo, repetitivo e frustrante, é vivido por milhões de idosos todos os dias. E o que mais dói é saber que, muitas vezes, a causa está num hábito simples, aparentemente inofensivo: o horário em que se bebe água. A hidratação é essencial. Nosso corpo precisa de água para funcionar bem, para manter a circulação, a memória, o bom funcionamento dos rins e até a disposição. Mas existe um detalhe que faz toda a diferença. Não é só quanto você bebe, é quando você bebe. Muitos idosos, por passarem o dia atarefados ou distraídos, acabam lembrando de se hidratar apenas no fim da tarde ou à noite. Isso faz com que o corpo receba um volume grande de líquido justamente nas horas que antecedem o descanso. E como o rim continua trabalhando durante o sono, ele transforma esse excesso em urina. Resultado, sua bexiga te acorda. Dona Nilda, de 72 anos, é um exemplo real. Moradora de São José dos Campos, ela relatou que por anos tomava mais da metade da água do dia entre o jantar e a novela das 9. Acreditava que estava fazendo bem e, de fato, estava cuidando da saúde, mas no horário errado. Bastou inverter os momentos de ingestão de água e, em menos de 2 semanas, ela passou a acordar apenas uma vez por noite. Hoje, dorme com muito mais profundidade e acorda com mais ânimo. A ciência nos explica que, à medida que envelhecemos, a capacidade da bexiga de armazenar líquidos por longos períodos diminui. Ou seja, mesmo uma quantidade menor de urina já é suficiente para gerar aquela sensação de urgência. E durante o sono, esse sinal vem mais forte, justamente porque o corpo entende que precisa se manter em equilíbrio. É como se o seu organismo dissesse: "Você me deu muita água tarde demais, e agora preciso liberar." Outro ponto importante é que, ao acordar várias vezes durante a noite, você entra menos vezes no chamado sono profundo. Aquela fase em que o cérebro realmente se reorganiza, fortalece a memória e descansa de verdade.
Perder esse tipo de sono por causa da bexiga é como tentar carregar um celular e desconectar o carregador a cada 20 minutos. Agora, atenção para um detalhe. Isso não significa que você deva beber pouca água. Muito pelo contrário. A desidratação é perigosa e pode causar confusão mental, pressão baixa, tonturas e até infecções urinárias. A chave está no equilíbrio e na distribuição correta ao longo do dia. Aqui vão algumas dicas práticas para aplicar a partir de hoje. Logo ao acordar, beba um copo de água em jejum. Isso ativa seu sistema digestivo e ajuda os rins a começarem o trabalho cedo, quando é mais fácil eliminar líquidos. Deixe uma garrafa próxima e tome goles frequentes durante a manhã e o início da tarde, sem exagero, mas com constância. Após as 18 horas, vá diminuindo o ritmo. A partir das 20 horas, evite grandes volumes de qualquer líquido, mesmo que seja sopa, chá ou suco. Antes de dormir, se sentir sede, beba apenas um gole ou 2, o suficiente para molhar a boca e o paladar. Pode parecer um detalhe pequeno, mas ajustar o horário da hidratação pode significar noites mais tranquilas, sem interrupções, com um sono mais reparador e com mais saúde para o corpo e para o cérebro. Número 2. O cafezinho da tarde que tira sua paz à meia-noite. O café sempre teve um lugar especial na rotina dos brasileiros. É símbolo de aconchego, de visita, de conversa na varanda ou de pausa depois do almoço. Para muitos idosos, o cafezinho da tarde virou tradição. Às vezes um, às vezes 2. E o pior, acompanhado de um pedaço de bolo ou um pãozinho para completar. Parece inocente, mas é aí que mora um dos grandes sabotadores do sono. A cafeína, substância presente no café, é um estimulante natural do sistema nervoso. Isso significa que ela age diretamente sobre o cérebro, mantendo-o em estado de alerta. E esse efeito não passa rápido. Mesmo depois de 6, 7 ou até 8 horas, uma parte da cafeína ainda está circulando no organismo, mantendo o corpo mais desperto, o coração um pouco mais acelerado e, o que pouca gente sabe, a bexiga mais ativa. Sim, a cafeína tem uma ação diurética. Isso quer dizer que ela estimula a produção de urina. E se você toma seu último café por volta das 16 horas ou 17 horas, é muito provável que esse efeito vá se manifestar bem no meio da madrugada, levando você ao banheiro em horários em que deveria estar no sono profundo. Seu José, de 76 anos, morador de Belo Horizonte, contava que adorava tomar seu café forte às 17 horas, enquanto ouvia rádio. Acreditava que aquilo o deixava mais disposto para o início da noite. No entanto, vinha sofrendo há meses com sono interrompido, dificuldade de voltar a dormir e sensação de cansaço pela manhã. Quando entendeu que o café podia ser o responsável, decidiu substituir por um chá suave de camomila. Em uma semana, já sentia melhora. Depois de um mês, voltou a dormir a noite toda. Outro ponto importante é que, com o avanço da idade, o corpo leva mais tempo para metabolizar a cafeína. Um jovem pode tomar um café às 18 horas e, ainda assim, dormir profundamente. Já uma pessoa com mais de 60 anos pode sentir os efeitos desse café até a madrugada. Isso não é fraqueza. Isso é fisiologia. É a forma como o corpo muda com o tempo. Muita gente também acha que o café descafeinado está livre desse problema. Mas atenção! Mesmo os cafés ditos sem cafeína ainda têm pequenas quantidades da substância que podem ser suficientes para afetar o sono de pessoas mais sensíveis. Além disso, os acompanhamentos do café, como açúcar refinado e massas, também contribuem para desequilíbrios noturnos, como picos de glicemia e agitação. O que fazer, então, se você ama seu cafezinho? Não é necessário cortar completamente, a menos que haja indicação médica. Mas o ideal é que a última xícara seja tomada até, no máximo, 3 dias ou 14 dias. Depois disso, opte por bebidas suaves, quentes e sem cafeína, como chá de camomila, capim-limão ou cidreira, sempre com moderação e sem excesso de líquidos à noite,
como falamos no capítulo anterior. Além disso, comece a observar como seu corpo reage. Faça testes. Fique 1 ou 2 dias sem o café da tarde e veja como seu sono se comporta. Às vezes, pequenas mudanças trazem grandes respostas. E lembre-se, o sono é um dos pilares mais sagrados da nossa saúde. Ele é o tempo que o corpo pede para se regenerar, para limpar o cérebro, para fortalecer a memória e até para proteger o coração. Cada vez que você protege seu sono, está cuidando de sua longevidade, de sua lucidez e de sua alegria de viver. Número 3. Chás naturais, que disfarçam como calmantes, mas viram vilões da bexiga. No fim do dia, quando o corpo pede descanso e a mente ainda carrega as preocupações do cotidiano, muitos idosos buscam conforto em um chá quente. A cena é comum e reconfortante. Uma xícara fumegante nas mãos, a televisão ligada em volume baixo, a casa em silêncio. Parece o ritual perfeito para preparar o sono. Mas o que poucos sabem é que alguns desses chás, mesmo sendo naturais, podem estar sabotando justamente aquilo que mais se deseja: uma noite inteira de sono, sem interrupções. Há uma crença muito difundida de que todo chá é calmante. Isso não é verdade. Cada planta tem propriedades específicas e algumas delas são diuréticas, ou seja, estimulam os rins a produzirem mais urina. E aqui está o detalhe mais importante. Muitas pessoas tomam esses chás justamente à noite, acreditando que vão relaxar, sem perceber que estão ativando a bexiga. O chá de hibisco, por exemplo, é conhecido por ajudar na retenção de líquidos e ser usado em dietas. Mas o que quase ninguém explica é que ele é um potente diurético. O mesmo acontece com o chá verde, chá mate e até com o chá de cavalinha, muito utilizado por quem busca desinchar. Esses chás aumentam o volume de urina e fazem com que o corpo precise se livrar desse excesso, normalmente no meio da madrugada. Dona Ivone, de 68 anos, moradora de Santos, passou meses tomando chá de hibisco à noite, porque ouviu de uma vizinha que ajudava a limpar o sangue. O problema é que toda noite ela levantava pelo menos 2 vezes para urinar. Depois de conversar com seu médico e entender que o chá era o responsável, decidiu trocá-lo por chá de camomila e reduzir a quantidade. O resultado foi imediato. Passou a ter noites mais tranquilas e acordava com o corpo menos cansado. Outro erro comum é acreditar que o efeito calmante de um chá compensa o risco de acordar à noite. Mas o sono não funciona assim. Se a bexiga estiver cheia, o corpo vai mandar o sinal de alerta e você vai acordar. Não adianta ter um chá relaxante se, 1 hora depois, o seu organismo vai te forçar a levantar. Além disso, o ato de interromper o sono repetidamente pode causar efeitos cumulativos: irritação, esquecimento, dor de cabeça, cansaço ao longo do dia e até alterações na pressão arterial. Por isso, é fundamental entender qual chá você está tomando e o que ele faz com seu corpo. Não basta ser natural, precisa ser adequado ao horário e à sua condição de saúde. Alguns chás que costumam ser mais seguros à noite são camomila, erva cidreira, capim-limão e mulungu. Mesmo assim, é preciso tomar em pequena quantidade e sempre observar a reação do seu corpo. Às vezes, meia xícara já é suficiente para trazer o relaxamento necessário sem sobrecarregar a bexiga. Outro ponto importante é a temperatura. Um chá muito quente, perto da hora de dormir, pode acelerar o metabolismo e atrapalhar o início do sono. O ideal é que ele esteja morno, quase na temperatura ambiente, para não estimular demais o sistema digestivo. E mais um detalhe: evite adicionar açúcar. Além de ser inflamatório, o açúcar pode interferir na qualidade do sono e aumentar a sede mais tarde. Se quiser adoçar, use um pouco de mel, mas com moderação, e apenas se não houver restrições médicas. O recado aqui é simples e cheio de carinho. Não é porque está na natureza que é sempre inofensivo. Seu corpo é único, sensível e precioso.
Merece atenção e escolhas conscientes. Dormir bem não é apenas um luxo, é um direito. E às vezes, esse direito começa com a escolha certa do chá antes de deitar. Número 4. A janta pesada que aperta sua bexiga sem você perceber. Pouco se fala sobre isso, mas o que você coloca no prato à noite pode estar diretamente ligado às suas idas ao banheiro de madrugada. A maioria das pessoas pensa que a janta só influencia na digestão e no peso. No entanto, há uma ligação íntima entre o que você come no fim do dia e a forma como sua bexiga se comporta durante a noite. Vamos imaginar uma cena comum em muitos lares. São 20 airs. A família se reúne para jantar. No prato, arroz, feijão, carne, batata frita, uma salada modesta e, quem sabe, um suco ou refrigerante. A comida é pesada, gordurosa, saborosa. Em seguida, uma sobremesa. E para encerrar, talvez um chá. Essa sequência pode parecer comum, mas é uma bomba silenciosa para o organismo que está tentando se preparar para o repouso. Quando ingerimos alimentos pesados à noite, especialmente gorduras, carnes vermelhas, frituras e carboidratos simples como pães e massas, o sistema digestivo precisa trabalhar mais e por mais tempo. Isso ativa o metabolismo, aumenta a temperatura corporal, gera gases e pressão abdominal. Toda essa atividade, dentro do abdômen, acaba comprimindo estruturas vizinhas, e uma delas é a bexiga. Sim, o que você come à noite pode aumentar a pressão dentro do seu corpo e fazer com que a bexiga envie sinais de que precisa esvaziar, mesmo que não esteja completamente cheia. Isso é ainda mais comum em pessoas com bexiga sensível ou hiperativa, que sentem vontade de urinar com volumes menores. Além disso, alimentos muito salgados ou condimentados aumentam a retenção de líquidos no corpo. E mais tarde, o organismo tenta eliminar esse excesso, frequentemente no período noturno, quando o ritmo de filtração dos rins se reorganiza. O sal atrai água, e essa água, mais cedo ou mais tarde, precisa sair. Muitas vezes, sai no meio da madrugada. Dona Adélia, de 74 anos, de Campinas, sempre foi fã de uma boa macarronada à noite. Era seu ritual nas quartas-feiras, acompanhada de um copo de suco de uva e um pedaço de pudim. Depois da janta, dizia sentir um cansaço gostoso, como se estivesse pronta para dormir. Mas toda noite era interrompida por 2 ou 3 idas ao banheiro. Ao ajustar o horário e a leveza da refeição, passando a jantar sopas leves, omeletes com legumes ou mesmo frutas com iogurte, sua bexiga ficou mais tranquila e o sono muito mais profundo. Outro fator importante é a presença de alimentos fermentativos, como feijão mal cozido, couve-flor, repolho, batata doce ou refrigerantes. Eles aumentam a formação de gases intestinais, o que causa distensão abdominal e aperta ainda mais a região pélvica, pressionando a bexiga e criando desconforto. Por isso, uma janta ideal para quem deseja dormir sem interrupções precisa ser leve, nutritiva, de fácil digestão e com pouco líquido. O ideal é que seja consumida até, no máximo, 2 horas antes de deitar. Isso dá tempo ao corpo para iniciar a digestão antes do momento do repouso. Algumas opções recomendadas são sopa leve de legumes com pouco sal, omelete com espinafre ou abobrinha, arroz integral com frango desfiado e legumes cozidos, iogurte natural com frutas e um pouco de aveia. Evite bebidas com a janta. Se for necessário, opte por meio copo de água em temperatura ambiente. Evite sucos, refrigerantes e chás. Comer bem à noite não significa comer muito. Significa escolher com sabedoria o que seu corpo realmente precisa naquele momento. E o que ele mais precisa à noite é de paz, leveza e descanso. Número 5. Remédios comuns que fazem você levantar de madrugada. E ninguém te avisou. Muitos idosos seguem corretamente seus tratamentos médicos, tomam seus remédios nos horários indicados e acreditam estar fazendo tudo certo. E de fato estão. Mas o que quase ninguém explica com clareza é que alguns desses medicamentos
mesmo sendo essenciais, podem ter efeitos colaterais ocultos que impactam diretamente o sono. E entre eles está o aumento da vontade de urinar à noite. Imagine o seguinte: seu médico receitou um remédio para controlar a pressão alta. Você passa a tomá-lo toda manhã, certinho. No entanto, algumas horas depois, sente mais vontade de urinar. Isso é esperado. Muitos medicamentos para pressão, especialmente os diuréticos, têm como função exatamente essa: estimular a eliminação de líquidos para reduzir o volume de sangue nos vasos e, assim, controlar a pressão. Até aí, tudo bem. O problema é que, em muitos casos, esse efeito se estende ao longo do dia e o corpo só consegue eliminar totalmente esse excesso no período da noite. E o que era para ser um benefício terapêutico se transforma num fator que prejudica o sono, faz você acordar mais de uma vez e, com o tempo, mina sua energia e sua memória. Mas não são só os remédios para a pressão que causam esse tipo de efeito. Alguns antidepressivos, relaxantes musculares, medicamentos para insônia e até certos antialérgicos também alteram o funcionamento da bexiga, tornando-a mais sensível ou diminuindo o controle sobre ela. O resultado é o aumento da frequência urinária, principalmente em momentos em que o corpo deveria estar em repouso. Seu Alberto, de 80 anos, de Curitiba, começou a tomar um novo remédio para controlar uma leve arritmia no coração. Percebeu que, nas primeiras semanas, passou a levantar 3 vezes por noite para urinar, o que nunca havia acontecido. Após relatar ao seu médico, o profissional ajustou o horário da medicação, passando o uso para mais cedo e indicou algumas mudanças na alimentação. Em poucos dias, o sono voltou ao normal. Esse tipo de situação é mais comum do que se imagina, e o mais importante é que não se deve interromper nenhum tratamento por conta própria. O certo é conversar com o profissional que prescreveu o medicamento, explicar os sintomas e buscar juntos uma solução segura. Muitas vezes, pequenas mudanças de horário, ajuste de dose ou troca por um similar com menos impacto sobre a bexiga já são suficientes. Outro ponto relevante é que, com o avanço da idade, o fígado e os rins passam a processar os medicamentos de forma diferente. Aquilo que funcionava bem aos 50 pode causar incômodos aos 70. Isso não é sinal de fraqueza. É apenas o corpo pedindo atenção e cuidado. É por isso que é tão importante manter uma lista atualizada de todos os remédios que você toma e levar essa lista a cada consulta. O médico precisa saber exatamente o que está sendo usado para avaliar possíveis interações e efeitos cumulativos. Às vezes, 2 remédios juntos têm mais efeito sobre a bexiga do que cada um isoladamente. E mais uma dica importante: sempre que iniciar um novo remédio, fique atento aos sinais do seu corpo nas primeiras semanas. Se perceber alterações no sono, na urina, na digestão ou no humor, anote e converse com o profissional. O corpo fala, e quando escutamos com carinho e atenção, conseguimos fazer escolhas mais saudáveis e dormir com mais tranquilidade. Número 6. Açúcar escondido e diabetes leve. A ligação com a vontade de urinar à noite. Você já teve a sensação de acordar mais de uma vez para urinar e, mesmo assim, sentir a boca seca ao acordar? Ou percebeu que, apesar de estar dormindo, seu corpo parecia inquieto, com a mente acelerada e a bexiga insistente? Esses sinais, que muitas vezes são atribuídos apenas ao envelhecimento, podem estar ligados a algo mais profundo e silencioso: o desequilíbrio nos níveis de açúcar no sangue. A glicose, quando está em excesso na corrente sanguínea, mesmo que de forma leve, pode provocar um efeito que muitos desconhecem: aumentar a produção de urina durante a noite. E isso acontece por um mecanismo simples, mas poderoso. Quando há açúcar demais circulando, o corpo tenta se proteger. Como não consegue utilizar tudo de forma eficiente, ele busca eliminar o excesso pela urina. E para isso, precisa retirar água dos tecidos, filtrá-la pelos rins e direcioná-la à bexiga. Esse processo, chamado de glicosúria,
É um dos primeiros sinais de que a glicemia está desregulada. O problema é que ele pode se manifestar muito antes de o diabetes ser oficialmente diagnosticado. É o que os médicos chamam de pré-diabetes, ou intolerância à glicose. E muitas pessoas vivem com essa condição por anos, sem saber, apenas notando que estão urinando mais, especialmente à noite. Dona Marta, de 70 anos, moradora de Fortaleza, relatava que estava acordando 2 a 3 vezes por noite para urinar, mesmo sem beber muita água à noite. Sentia sede constante e notava um cansaço estranho durante o dia. Ao fazer um simples exame de sangue, descobriu que sua glicemia estava em 112, considerada ainda dentro do limite, mas já indicando alerta. Com pequenas mudanças na alimentação e uma caminhada diária de 30 minutos, os sintomas começaram a diminuir. Hoje, ela dorme melhor e sente que recuperou o controle sobre o próprio corpo. O maior desafio é que o açúcar está escondido em muitos alimentos que parecem inofensivos. Pães brancos, bolachas, sucos de caixinha, cereais matinais, molhos prontos, iogurtes adoçados e até algumas frutas em excesso podem elevar rapidamente a glicose, especialmente à noite, quando o metabolismo está mais lento. Muitos idosos, por hábito ou falta de orientação, acabam fazendo lanches noturnos à base de pão francês, bolacha água e sal, geleias, achocolatados ou biscoitos recheados. Esses alimentos são rapidamente absorvidos e transformados em glicose no sangue, o que estimula os rins a eliminarem o excesso durante a madrugada. Além disso, o excesso de açúcar interfere na qualidade do sono, gerando agitação, pesadelos, sudorese e sono superficial. E como já vimos, um sono interrompido afeta a memória, o humor e a disposição no dia seguinte, criando um ciclo de exaustão silenciosa. Por isso, uma dica fundamental é observar sua alimentação à noite. Reduza ao máximo alimentos com açúcar adicionado. Prefira frutas com baixo índice glicêmico, como maçã, pera ou uma pequena porção de mamão. Combine com uma fonte de proteína leve, como um pedaço de queijo branco ou uma colher de iogurte natural, que ajudam a estabilizar a glicose. E se você ainda não fez exames recentes, converse com seu médico sobre isso. Um simples teste de glicemia em jejum ou uma curva glicêmica pode revelar muito sobre sua saúde atual e seu risco futuro. Lembre-se, diabetes não começa do dia para a noite. Ele vai se construindo aos poucos, através de escolhas alimentares, sedentarismo, excesso de peso e predisposição genética. Mas também pode ser evitado. E isso começa com o conhecimento e a atenção aos sinais do corpo. Número 7. Sedentarismo silencioso. O que o sofá tem a ver com sua bexiga ativa de madrugada? Sentar-se no sofá após o almoço, assistir à novela à tarde, cochilar um pouco, tomar o café, assistir ao jornal da noite e dormir. Essa rotina, aparentemente tranquila, é a realidade de muitos idosos. E não há problema em descansar. O corpo maduro precisa de pausas. Mas quando esse descanso se transforma em inatividade prolongada, dia após dia, entra em cena um dos vilões mais silenciosos da saúde: o sedentarismo. Pouca gente imagina, mas o fato de passar horas sentado afeta diretamente o funcionamento da bexiga, da circulação e do sono. O corpo humano foi feito para se mover. Quando passamos muito tempo parados, diversos sistemas se desequilibram, inclusive aquele que controla a urina. A primeira consequência da falta de movimento é a retenção de líquidos nas pernas. Isso acontece porque a gravidade faz com que o sangue e a linfa se acumulem nas extremidades inferiores. Os tornozelos incham, as pernas ficam pesadas, e aquela sensação de cansaço aparece no fim do dia. À noite, quando a pessoa se deita, o corpo redistribui esse líquido acumulado. Os rins entram em ação e começam a eliminá-lo, muitas vezes produzindo um volume maior de urina justamente durante a madrugada. Seu Genivaldo, de 77 anos, de Ribeirão Preto, sofria com esse ciclo. Durante o dia, mal saía da cadeira de balanço. As pernas viviam inchadas.
À noite, levantava 3 ou 4 vezes para urinar. Após orientação do fisioterapeuta da UBS do bairro, passou a caminhar 15 minutos pela manhã e mais 10 à tarde, além de fazer alongamentos simples em casa. Em poucos dias, notou que as pernas estavam menos inchadas e que já conseguia dormir por mais tempo sem precisar correr para o banheiro. Outro ponto essencial é o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, aquela que sustenta a bexiga, o útero nas mulheres e a próstata nos homens. Quando ficamos muito tempo sentados, esses músculos perdem tônus. E com isso, a bexiga se torna mais sensível, o controle sobre ela diminui e a sensação de urgência para urinar aumenta. Além disso, o sedentarismo afeta a qualidade do sono de forma direta. A ausência de movimento durante o dia reduz a produção de hormônios como a serotonina e a melatonina, fundamentais para regular o ciclo do sono. O corpo se acostuma com a baixa atividade e perde o estímulo natural para descansar profundamente à noite. É como se ele não soubesse mais quando é hora de desligar. A boa notícia é que não é necessário fazer grandes exercícios ou frequentar academias. Movimentos simples, seguros e consistentes já são suficientes para transformar a saúde. Caminhar dentro de casa, subir e descer alguns degraus, levantar e sentar várias vezes de forma lenta, esticar os braços e pernas com consciência, tudo isso ajuda o sistema linfático, melhora a circulação, fortalece os músculos e ajuda a bexiga a funcionar de forma mais equilibrada. Outra prática poderosa é a caminhada ao ar livre, mesmo que por poucos minutos, de manhã ou no fim da tarde. A luz natural ajuda a regular o relógio biológico. O contato com o sol favorece a produção de vitamina D. E o simples fato de ver o movimento da rua, das árvores e das pessoas já estimula o cérebro a manter-se ativo e alegre. Por fim, evite permanecer mais de 40 minutos sentado sem se levantar. Coloque um alarme suave, se for necessário, e mova-se um pouco. Seu corpo vai agradecer. Suas noites vão melhorar. Sua lucidez vai se fortalecer. E você? Tem se movimentado durante o dia? Já reparou se suas pernas ficam inchadas? Sente que o corpo pede mais ação, mas falta ânimo ou orientação? Conte nos comentários. Às vezes, a motivação para começar vem justamente do apoio de quem está vivendo o mesmo desafio. Chegamos ao fim deste vídeo, mas o mais importante ainda está por vir: a sua decisão de cuidar melhor do seu sono, da sua bexiga e da sua saúde como um todo. Ao longo desta conversa, vimos que acordar à noite para urinar não é apenas uma coisa da idade, mas muitas vezes o reflexo de hábitos que, com pequenas mudanças, podem ser transformados. Agora eu te peço com carinho, curta este vídeo, compartilhe com alguém da sua família ou da sua vizinhança que também acorda à noite para urinar e merece dormir em paz. E se ainda não for inscrito neste canal, inscreva-se agora. Toda semana traremos orientações que podem transformar sua saúde e sua vida com simplicidade, amor e ciência. Deixe também seu comentário. Qual dessas mudanças você pretende começar hoje? Que parte deste vídeo mais te tocou? Sua história pode ser luz no caminho de alguém. Você não está sozinho. Estamos juntos nessa jornada por mais saúde, mais descanso e mais dignidade em cada noite.